Abra sua Bíblia em Provérbios 30, sem demais delongas. Provérbios, capítulo 30. Posso ler? Posso? Versículo 21 e 22, a parte A. Sabe o que é a primeira parte, né? A parte A é só a primeira parte, mas a gente não consegue fazer isso não, irmão. Na Bíblia, você vai ter todo o versículo. Nós podemos ler o versículo todo, não tem problema. Amém? Poderemos fazer isso. Para aqueles que dependem da tela, o irmão Aguinaldo já está colocando. Aí, ó. Há três coisas que alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. Versículo 22. Vamos ver o que é a quarta. O que é a quarta coisa? Pelo servo, quando reina, e pelo tolo, quando anda farto de pão. A primeira parte ali é só pelo servo. Ô, Aguinaldo, muda para a linguagem de hoje aí, só para os irmãos terem uma base um pouco melhor aí. Acho que vai ficar mais bonito, né? O escravo que se torna rei. Uau! Eita ferro. Volta no 21, Aguinaldo, por favor. Aguinaldo, você está feliz hoje? Tá não? Tá feliz não? Então eu posso, como dizia minha mãe, amolar você, né? Isso. Você está feliz, então eu posso ficar pedindo ele mais coisas. Procura para mim, que eu acabei esquecendo de notar aqui a versão desse versículo 21 aí, que aí diz que a terra não pode tolerar. Tem mais bonito do que a RCA, tem um outro que diz assim: a terra não pode suportar. Ela não suporta. Então você vê, por exemplo, quando a terra não suporta algo, o que a terra faz? A própria terra joga para fora. Como assim, pastor? Você já viu, por exemplo, que lá na terra de Canaã, Deus falou com o povo de Israel que não era para eles fazerem as mesmas coisas que os cananeus, heveus, jebuseus, amorreus, que eles faziam para que a terra não os vomitasse para fora? Então você vê, ó, a terra vomita. Ô pastor, desde quando a terra tem boca? A terra não, mas sua mãe tem. Sua mulher tem, seu marido tem, seu amigo tem, seu vizinho tem, seu pastor também tem. E você também tem. Você já viu que às vezes tem gente que já está vomitando você, irmão? Por causa de quê? Porque o rei está dizendo, não foi Salomão, esse provérbio não é dele. Aí tem 3 reis que escreveu esses provérbios aí. E nem me recordo quem é o camarada aí desse trecho aí. Não sei se é o rei Agur, me parece que seja ele. Não vou falar com certeza não, que eu não tenho. Mas ele diz que a quarta coisa que a terra não pode suportar, no versículo 22, ele diz que é o escravo que se torna rei. Vamos dar uma parada e vamos dar uma refletida nisso daqui. Israel era o que no Egito? Escravo, certo? Quem libertou Israel? Foi um egípcio ou foi um hebreu? Não foi um hebreu? Mas esse hebreu era escravo? Ele era filho de escravo, mas não foi criado com escravo. Ele foi criado como um príncipe, porque escravo não pode libertar escravo.
Diga assim: misericórdia. Escravo não pode libertar escravo. Quem está preso não pode soltar quem está preso. Quem está amarrado não pode soltar quem também está amarrado. Ainda que você queira, ainda que o outro que está preso deseje que você o faça, mas você não pode fazer. Não é que você não quer, porque não há condições. Por exemplo, Jesus fez uma pergunta assim: pode um cego guiar outro cego? Pode. Pode guiar. Mas o que vai acontecer? Ambos cairão junto no buraco. Assim, meu irmão, é o que o rei está dizendo. Ó, tem uma coisa que a terra não suporta. 3 coisas e a quarta a terra não suporta. 3 coisas que não prestam e a quarta a terra não pode aguentar isso. O escravo que se torna rei. Por quê? Porque a mentalidade do escravo, ela é diferente daquele que é livre. Paulo chegou a dizer, Paulo não, foi Pedro. Pedro chegou a dizer que aquele que nos vence, nós nos tornamos escravo dele. Se o pecado nos vence, nós nos tornamos escravos do pecado. Se a graça de Deus nos vence, nós nos tornamos escravos da graça. Agora, tem uma diferença nisso aí. Como assim? Se você é escravo de Cristo, se você é escravo da graça, você não é preso. Você é livre. Mas se nós somos escravos do pecado, nós estamos presos. Porque o pecado é uma prisão que limita a pessoa até onde ela pode ir. Cristo não vai te limitar. O limite para você é até o céu, né, irmão? Até o céu tu vai. Se tu vai até o céu, tu pode ir a qualquer lugar. Não existe local onde você não possa ir. Só que nós precisamos entender o seguinte: por que que Deus tira Moisés do meio dos escravos onde ele nasceu e Deus leva Moisés para o palácio do faraó, para Moisés poder morar e viver e ter do bom e do melhor enquanto a sua mãe, seu pai, seus irmãos estivessem lá trabalhando, fazendo tijolo para o faraó? Deus queria dar uma boa vida para Moisés, não era? Não era, não? Ué, os crentes não falam que eles vieram para a igreja e por isso que eles têm o que eles têm, porque eles não são como os demais? Porque são diferentes, porque estão na igreja, porque Deus ama eles, porque os outros que estão lá lascados é porque Deus está dando castigo, que Deus está punindo. Mas nós não, nós somos privilegiados. Nós somos de outro nível. Nós somos diferentes, né? Não é assim que os crentes pensam e muitos crentes acreditam? É o escravo que se torna rei, porque o escravo que se torna rei, ele só tem uma diferença. A diferença é que ele manda, mas a mente dele é de escravo. Está meio estranho, tá? Mas eu vou começar a explicar, calma aí. Tenha calma comigo, já passei dos 50. Calma aí. Deixa que eu vou explicar melhor para você poder entender. Se Moisés tivesse sido criado com seus pais, ele teria a mentalidade de escravo. Ele nunca soltaria seus irmãos. Ele foi criado no Egito para ele ter a mentalidade de príncipe. Agora presta atenção. Quando Moisés chegou no campo e ele viu um egípcio maltratando um hebreu, o que Moisés fez?
Moisés foi lá defender o seu irmão. Agora, o que tem, irmão, o angu com caroço? Tem nada a ver, tem? Tem? Tem não, né? Estranho. Porque, entenda bem, qualquer pessoa que lá na corte, às vezes é igual o pastor, né? O pastor fala uma coisa sem graça, todo mundo ri, que é para não deixar o pastor, né, sem graça. Faz lembrar de um cantor lá em Minas Gerais, que ele diz assim, ó, nós vamos cantar, se vocês gostarem, vocês aplaudem. Se vocês não gostarem, você aplaude assim mesmo, para ele não ficar sem graça. Você imagina o que acabou, né? A música do pessoal, acabou o show, né, irmão? Porque o povo não queria nem saber se eles estavam cantando bem ou não. O povo estava só aplaudindo, que caiu na graça do povo. Não foi tanto a música que foi legal, mas assim, né, a espontaneidade deles, de achar que poderia ser que não agradasse, mas eles não queriam ser vaiados, eles queriam ser aplaudidos, né? Então todo mundo aplaudiu ali, tinha umas 5.000 pessoas naquela praça assistindo aquele show, que era um show de talentos. E aquele casal foi bem, né, ovacionado naquele lugar. Então, você vê, por exemplo, ainda que Moisés contasse uma história sem graça lá na corte do Egito, todo mundo ia rir, não ia? Se Moisés fizesse qualquer coisa, todo mundo não ia, porque ele era o quê? O príncipe. O respeito, a dignidade, a honra, a moral. Tudo, ninguém ia fazer hora com Moisés lá na corte do Egito. Ninguém ia replicar, ninguém ia questionar, ninguém ia impedir Moisés em alguma coisa, porque ele foi criado com a mentalidade de príncipe, e como príncipe ele sabia seu lugar. Então a própria presença dele, embora ele não era o rei, mas a própria presença dele já inibia no meio do seu povo a ação de qualquer um. Então ele era respeitadíssimo e queridíssimo e aceito e idolatrado, amado. Ninguém questionava, ninguém dizia está errado, todo mundo concordava com ele e o que ele fizesse estava feito e estava bom e estava certo. Interessante. Agora, olha a mentalidade de Moisés. Se eu tenho do bom e do melhor, se eu sou respeitado, se eu sou bem tratado e ninguém mete a mão na minha cara, por que o meu irmão não pode ser igual eu? Por que o meu irmão está apanhando? A mentalidade de príncipe, se eu tenho o direito e eu posso. Porque às vezes você pode ver, por exemplo, aquelas mentalidades grega de liderança na igreja, por exemplo, a pessoa diz assim, me respeita que eu estou aqui há mais tempo que você. Ué, irmão, eu achava que era no INSS que conta prazo. Porque se eu cheguei ontem e você chegou hoje, o mesmo sangue que me comprou é o mesmo que comprou você, o que me lavou é o mesmo que lavou você, em que eu sou melhor do que você? Mas a mentalidade de escravo, ela é diferente. Por isso nós temos um conselho do apóstolo Paulo em Romanos 12, 2, ele fala sobre a gente transformar o quê? O nosso, ou seja, a nossa mentalidade. Você precisa mudar sua mente, mudar seus pensamentos, seus sentimentos, como é que você enxerga as coisas. Por quê? Porque Moisés, como príncipe, ele estava olhando, é injusto, isso não está certo, está errado. Por que eu tenho tantos direitos e os meus irmãos não têm direito nenhum? Por que eu não sou agredido e meus irmãos estão apanhando? Por que eu tenho o bom e o melhor e meus irmãos estão amassando barro e fazendo tijolo? Por que eu estou no palácio e meus irmãos estão no poleiro? Por que eles estão na lama
e eu estou lá no ouro, na prata, no bem bom, no melhor lugar, por que que eles não podem ser igual a mim? Essa é a mentalidade de príncipe, porque aquilo que você tem, você quer colocar todos os outros iguais a você. Essa é a mentalidade de quem tem, né, a mentalidade de príncipe ou de princesa, tanto faz, ou a mentalidade de rei, é fazer com que a pessoa se torne igual a você. Por isso que Moisés, mesmo não sabendo o que fazer, mas tentou fazer alguma coisa para que os seus compatriotas tivessem vida digna, como ele tinha. Ele era livre, por que eles tinham que ser escravos? Tipo assim, porque eu posso comer o bom e do melhor e você come o que tiver? Por quê? Por que que você tem direitos e eu só deveres? Porque você lembra que quando o hebreu estava lá apanhando, Moisés quebrou o pescoço do egípcio, ficou tudo bem, eles até ajudaram Moisés a cobertar o crime, enterrou o egípcio lá na areia. No outro dia, os dois judeus estavam discutindo, brigando. Moisés, olha a mentalidade de escravo, Moisés chegou lá e disse assim: vocês são irmãos, por que vocês estão discutindo? Sabe o que eles disseram? Quem te constituiu príncipe sobre nós? Olha o escravo, filho. O escravo, ele não quer aceitar conselho, repreensão, orientação. O escravo, ele acha que ele não tem que submeter se ele está errado, arrepender se ele está errado, pedir perdão se ele falhou. O escravo não. Apesar de ser escravo, eu acho mais engraçado é que o cara diz assim: eu que não vou para a igreja, para pastor nenhum mandar em mim. Mas a cerveja manda nele, porque ele vai lá, bebe todas e não consegue parar. Eu que não vou para a igreja para servir homem. Mas ele serve o pecado, vive cafinfado na prostituição, não consegue sair de lá. Ou seja, não é que vem para a igreja e o pastor vai controlar e vai dominar, não. É a mentalidade de escravidão que a pessoa tem, porque o camarada pode estar dentro da igreja, por exemplo, como um pastor, mas ser escravo. Ser um escravo, ferindo os outros, machucando os outros, colocando os outros como inferiores. Não, mas eu sou o líder, eu sou o pastor, eu estou aqui, eu cheguei primeiro, eu estou aqui mais tempo do que você, e de certo modo eu mando em você. Você lembra que os discípulos tinham essa coisa a tal ponto da mãe de um deles chegar lá para Jesus e dizer assim: ó, quando o senhor estiver no seu reino, põe o meu filho de um lado do senhor e o outro do outro lado. Quem que você acha que pediu a mãe para poder falar com Jesus sobre aquela proposta? Você acha que aquilo veio da cabeça dela? Foi os filhinhos da mamãe com a mentalidade de escravo para poder mandar nos outros, que chegou lá e disse assim: ó, dá a gente esse lugarzinho, para a gente poder sentar aqui e deixa que a gente governa, porque um está à direita, outro está à esquerda. Jesus não vai fazer nada, quem vai tomar conta somos nós. Porque o escravo, a mentalidade dele é de aforra com o que fizeram com ele. Por que quem tem a mente de escravo não perdoa? Porque o senhor não sabe o que eu sofri, o senhor não sabe o que eu passei, o senhor não sabe o que eu tive que suportar, o senhor não sabe o que eu tive que aguentar, o senhor não sabe o quanto que isso fez mal para mim. Ah, então agora que você tem na mão a faca e o queijo, tu vai cortar o pedaço do tamanho que tu quer? Você não mudou nada, você é apenas um escravo que está na posição de um rei.
E o que a Bíblia diz que a terra faz com quem é escravo e se torna rei? A terra vomita. A terra não suporta. As pessoas não vão suportar uma pessoa arrogante, intolerante, uma pessoa que ofende, que machuca, uma pessoa que fala palavras, às vezes, menosprezando, diminuindo os outros. Você já viu que tem pessoas que, às vezes, você chega para ela e diz assim, olha, Deus me deu isso, assim, assim, assado. Ela fala assim, esse dia eu estava olhando em casa, você precisa escutar o que Deus me deu. Pois é, o que Deus te deu não serve, é pequeno, mas o que ela recebeu é que é coisa grande. Em outras palavras, Deus não mostrou nada para você, Deus mostrou foi para mim. Você conhece uns escravos assim, não conhece? Hã? Você conhece alguns escravos assim? Não fale, mas diga para o seu vizinho, você não sabe do lado de quem você está sentado. Fala para ele assim, se você soubesse, você me respeitaria muito mais. Porque aqui do teu lado está sentado um príncipe, ou está sentada uma princesa. A mulher fala, irmão, você tem que se achar assim, você tem que ser assim. Você não tem que falar assim, pastor, eu sou um verme. Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Bom, se você quiser ser, seja tu, mas não me ponha nisso. Acho que você deveria se ver de outra forma, né? Você deveria ver, por exemplo, por que Deus nos tira do mundo, nos traz para a igreja? Para mudar a nossa mentalidade. Porque se nós estivermos dentro da igreja com a mentalidade do mundo, é o escravo com as vestes reais. A terra vai vomitar. Por que muita gente vem para dentro da igreja e não permanece crente? Porque não quer largar a mentalidade que tem. Como aqueles judeus que vão questionar Moisés. O camarada que estava querendo que eles tivessem a mesma coisa que eles saíssem da condição que eles tinham e ficasse da forma que Moisés ele era o que ele queria, é o que todo pastor, irmão, ele quer, pastor, não é mercenário não. O que todo pastor quer é que você até seja até melhor do que ele, se torne até melhor do que ele. Por isso que às vezes pastor que quer isso sofre muito, sabe por quê? Porque as pessoas não querem mudar. Elas querem continuar sendo de Deus com a mentalidade de escravidão que elas tinham lá fora no mundo sem Deus. Eles estão achando agora, naquele dia que eles estavam apanhando, poxa, legal, Moisés teve coragem de defender a gente, entrou, pegou a nossa causa, né, defendeu a gente. Agora, quando Moisés está aconselhando eles e dizendo, olha, não brigue não, vocês são irmãos. Pode ser dessa forma, não. Quem fez você autoridade sobre nós? Quem você está achando que você é? Está achando que vai mandar na gente? A gente obedece os egípcios, senão o couro come. Agora tu, rapaz, tu tem o nosso sangue, cara. Tu vai querer mandar em nós? Em nós não. Aí você vê, por exemplo, uma coisa, ó. Jesus deu um conselho para aqueles camaradas que estavam querendo ficar à direita e à esquerda. Você sabe o que ele falou assim, ó, aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja servo de todos. Moisés foi criado como príncipe no palácio do Egito. Não viveu como escravo quando ele voltou para Israel. Mas ajudou eles a saírem daquela mentalidade, até para que eles fossem libertos. Para que eles também fossem livres, como Moisés ele era. Ele era um judeu, mas tinha uma outra mentalidade, por isso que ele não era escravo.
Você sabe aquelas pessoas que elas dizem assim, pastor, é com sinceridade, eu falo com toda a minha alma. Pastor, não é que eu quero não, é uma coisa que é mais forte do que eu. E quando eu percebo, eu já fiz. Parece uma coisa que me domina. Por quê? Porque a mentalidade não mudou. A cabeça é a mesma, embora o lugar é outro, mas a pessoa está apenas repetindo, pode estar com outra veste, pode estar, em outra cidade, em outro canto, mas com a cabeça de antigamente. Aí não vai ter lugar que vai dar certo para essa pessoa, porque em todo lugar ela vai desferir o seu mau humor, ela vai replicar a sua arrogância, ela vai replicar a sua ignorância, ela não vai ser aceita, ela não vai ser bem tratada, ela não vai ser amada, porque ela não sabe lidar com ninguém. Por que que a Bíblia diz, o próprio Deus disse que Moisés era o homem mais manso da terra? O que é ser manso? Ser manso não é ser uma Maria mole, ser manso é saber lidar com gente, porque gente é a pior coisa para você saber lidar. Por isso que você pode ver que até com sua família tu tem problema. Gente do seu sangue. Você vê que Jesus chega a dizer que os inimigos do homem estão aonde? Dentro da sua casa. E você não pode matar eles, e você não pode ir embora, e você não pode maltratar eles, e você não pode brigar com eles, e você não pode fazer com eles o que eles fazem com você. Por quê? Porque você tem outra mentalidade. Você é um príncipe, você é uma princesa. Se você não tiver, você vai entrar para o quebra-pau e vai falar assim, foi eles que começaram. Às vezes lá em casa os meus filhos pegavam um no outro lá, e eu chegava lá, o que foi? O que está acontecendo? Por que vocês estão brigando? Foi ele, pai, foi ele. Eu não quero saber quem começou, eu quero saber por que vocês estão brigando. Vocês não são cachorro? Por que vocês estão brigando? Um quer justificar que o outro que começou, que o outro pegou o bolo, que o outro que comeu o biscoito, se o outro comeu o biscoito, você está aqui em casa, está faltando? Se estiver faltando, eu vou lá comprar outro para você. Precisa você brigar com seu irmão, agredir seu irmão, discutir um com o outro, beliscar um outro, dar cascudo, dar soco um no outro, jogar pedra, pegar pau, porque criança é assim. O que tiver na mão, joga. É a mentalidade, né? Brigar por qualquer coisa. Brigar pelo que quer. Por isso, que quando Deus disse que Moisés era o homem mais manso, irmão, não foi só ali naquele episódio que eles não aceitaram Moisés orientá-los, não. Em outras oportunidades, Deus teve até que interferir no deserto para não matar Moisés, para você ter ideia. E no momento que Deus falou assim, Moisés, sai da frente desse povo que eu vou consumir eles. Até Deus perdeu a paciência com o povo. Ó, cuidado, irmão. Vai que... Não vou falar isso, não. Vai que alguém que está do teu lado aí, ó, que ora por você, Senhor, aquele irmão que senta lá do meu lado, aquela irmã, Senhor, abençoa, protege. Você fica maltratando esse irmão, vai que você não virou fumaça porque esse irmão está na frente. Fala com o seu vizinho, é melhor você me tratar bem. Vai que sou eu. Aí você vê, na hora que Moisés teve a oportunidade, que Deus falou assim, sai da frente deles que eu vou acabar com ele no momento e vou criar de você uma nova nação. Moisés falou, não faz isso não, Senhor. Não. Depois de tudo que o Senhor já fez, de tudo que eu já passei com esse povo, Senhor, eu aprendi a gostar deles, porque eu entendo que, coitado, eles nasceram escravos. Eles trabalhavam, não recebia. O cara não tinha vida, o cara não podia sair, divertir, tomar banho. No rio não tinha crocodilo, né? Mas o cara não podia ter uma piscina, para ele tomar um banho de piscina. Ele não podia ir na cachoeira. O negócio dele era só fazer tijolos. Não, o negócio dele era só aquela vida. Senhor, eu entendo que eles são amargurados, eles são ressentidos, eles tiveram uma infância terrível, eles não foram igual a mim. Lá no palácio eu tinha liberdade, no palácio eu comia do bom, do melhor. Senhor,
maternão. Deixa eu cuidar deles mais um pouco, ele vai melhorar. Por quê? Porque quem tem a mentalidade de gente crente, de gente de Deus, de gente livre, quem tem a mentalidade de pessoas libertas, elas pensam diferente dos outros. Não só pensam, elas agem diferente dos outros. Eu sempre cobro uma coisa, irmão, de crente. De descrente eu não cobro isso, não. Mas eu cobro de quem é crente. Por exemplo, se você é crente e você tem um problema no casamento e você vem falar comigo, eu cobro de você postura de crente no seu casamento. Se o seu marido ou a sua esposa não é crente, eu não vou cobrar nada dele. Por quê? Porque você que veio falar comigo é que tem que ser o exemplo de crente, o comportamento cristão que se deve ter. Que Pedro, por exemplo, diz que pode ganhar até sem falar nenhuma palavra. Eu não vou cobrar o outro. Eu vou cobrar você que veio pedir ajuda, porque você vai pedir ajuda porque você é crente. Então eu vou cobrar de você. Atitude de crente. Ah, mas é que o senhor não sabe que a minha mãe, o senhor não sabe que o meu irmão, o senhor não sabe que o meu marido, o senhor não sabe o que a minha esposa faz comigo. E deixa eu fazer uma coisa para você. Você sabe o que fizeram com Moisés? Eu citei algumas coisas. Você sabe o que fizeram com Jesus, irmão? E, no entanto, ele não fez com os outros que fizeram com ele da mesma forma que eles fizeram. Não é devolver com a mesma moeda o que você recebeu. A pessoa pode te dar desprezo, pode te dar rejeição, pode te maltratar. Se você for devolver para ela o que ela está te dando, como é que vai virar esse relacionamento? Ou como é que vai ficar essa comunhão? Como é que vai ficar essa situação? Vai melhorar? Não, pastor, porque comigo é assim, bateu, levou. Fala para o seu vizinho assim, príncipe, princesa, não age assim. Agora escravo. Escravo, ele já chega para quer mandar em mim? Ué, já tem tanta gente que manda, que tanto faz mais um. Só mais um, ué. Mas, coitado, olha a mentalidade do cara, né? Então, às vezes, eu tinha uma pessoa, que essa pessoa chegou comigo pedindo ajuda, porque ninguém gostava dela. Porque ninguém queria ser amiga ou amigo, conversar, nem na igreja, irmão. Pastor, não tem nenhum amigo. Quando você me diz que você não tem nenhum amigo, eu já começo a ficar com medo de você. É verdade. Não, eu não converso com ninguém, pastor, ninguém presta. Hoje, esse mundo, pastor, ainda que a gente vive, Deus me livre. Quer nem saber. Aí, essa pessoa veio me pedir ajuda, eu fui conversar com a pessoa, irmão. E daqui a pouco, até em mim a pessoa estava dando assim, ó, de foice, facão, marreta. Eu falei assim, está explicado porque não tem nenhum amigo. Está explicado porque ninguém da família gosta, não quer nem por perto. Está explicado porque na igreja ninguém quer conversar. Você tem uma ideia, na igreja, os pastores deu um apelido para essa pessoa. Não vou nem falar um apelido, senão vai descobrir onde foi. Não foi aqui não, irmão. Você ficar se orando, você, irmão, foi não, foi aqui não. Eu prometo que daqui eu só conto quando eu estiver no outro canto. E vou contar. E vou contar do mesmo jeito que eu estou contando aqui. Eu só vou contar o milagre, não vou falar nem o santo e nem onde foi. Que as pessoas, elas pesquisam, elas vão no Google assim, uma conversa com a outra, fala,
Você sabe de alguma coisa? Daqui a pouco está falando com o pastor Dilton, está sabendo de alguma coisa? Quem é? O pastor falou, né? Então, quando você olha e você diz assim, porque aquela pessoa com palavras ríspidas, duras, respostas assim, né? Ah, mas pastor, é que eu sou sincero. Irmão, a gente deve ser sincero, mas não precisa ser mal educado. Não precisa ser grosso. Não, mas é que o meu jeito de falar é assim. Talvez não seja melhor, igual assim, por exemplo, ó, o pastor Tony canta mais ou menos, não é verdade? Canta mais ou menos. Não elogia não, senão não melhora. Ele canta mais ou menos. Mas se ele entrasse numa aula de canto, ele não ficaria melhor? Hã? Ficaria, não ficaria? Pois é. Aí você imagina. Se a pessoa não sabe conversar e só conversa com os outros, diminuindo, menosprezando, distratando, atacando, não é melhor conversar com alguém que ajuda a gente a controlar o nosso emocional? Não, pastor, porque desde criança eu fui criado assim a ferro e fogo. Mas, irmão, o que eu tenho culpa de que seu pai, sua mãe, sua avó fez contigo? Por que eu vou ter que pagar? Por que o irmão na igreja? Por que seu marido tem que pagar os traumas da sua infância e adolescência? O que ele tem a ver com isso? Não tem a ver nada, não. Você precisa se curar, você precisa ir lá e falar, Deus, tira a mentalidade de escravo que eu tenho. Eu sou uma princesa, eu sou uma rainha, não, eu sou um príncipe, eu não sou um escravo. Eu não posso ser assim. Tem gente, por exemplo, que duvida de todo mundo, irmão. Todo mundo para eles é criminoso, é ladrão, é bandido, é vagabundo, não presta. Por quê? Porque a pessoa tem uma mentalidade de escravo. Ninguém presta para ele, não acredita. Uma vez, por exemplo, eu estava falando com o pastor, eu falei assim, irmão, se eu não acreditar que as pessoas podem mudar, eu tenho que parar de pregar, porque a maior ferramenta de transformação é o Evangelho. Se o Evangelho não é capaz de mudar as pessoas em conceitos, em comportamentos, em atitude, irmão, ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar. Uma coisa, por exemplo, que o Espírito Santo dá para o crente, o príncipe, para se tornar príncipe tem que ter isso. Domínio próprio. Controle de reações, de atitude. Que tem hora que tem umas pessoas que fazem as coisas com a gente, dá vontade de você esquecer que você é crente e querer fazer, e você lembra assim, não, eu sou de Jesus. Você volta normal, você volta na hora e diz assim, não, eu sou crente. Como crente, não é assim que eu tenho que me comportar. Você lembra que você já foi transformado. Mas se fosse naquele tempo, né, irmão? Você fala assim, se fosse naquele tempo, né, Daniela? Um dia eu escutei um cara falar isso comigo. Se fosse naquele tempo, ele não saía daqui. Tem uns caras assim, irmão. Ainda bem. Não deixa voltar aquela coisa, não, filho. Aquele negócio morreu. Nós somos agora nova criatura, recriados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, a pessoa que é escravo e chega ao cargo de rei, mas é escravo, a terra vai vomitar. É igualzinho, irmão. Você já conheceu gente que esteve nesse altar como pastor, não já? Como cantor, tecladista, baterista. E não está mais nesse altar, nem em altar nenhum. Por quê? A terra vomitou. Tem pastor que tenta segurar, que tenta dar um cargo para ver se fica. Mas, meu querido, a questão é, você não cabe no lugar que a sua mente não entra.
O lugar não cabe. Pode ficar um tempo? Pode ficar, mas não vai aguentar. Você não lembra? Quer ver? Já vou parar já. Digam graças a Deus. Você não lembra que Jesus, por exemplo, fez um milagre, multiplicou pão, todo mundo comeu, ficou todo mundo feliz, foi embora para suas casas. Depois que foram embora para suas casas, o que Jesus fez? No outro dia cedo ele levanta e ele vai para outro lugar. Quando de repente ele olha, está aquela cambada atrás dele. Aquele povo tudo. Não. Diga para o seu vizinho assim, Jesus sabe por que você está aqui. Jesus olhou e falou assim, estava gostoso o pão, não estava? É por isso que tem pastor que tem que dar pão, dar água, dar suco, dar cesta básica, dar marmitinha, senão ninguém vem. Ninguém vem. O dia que Jesus deu pão, irmão, a igreja dele estava lotada. 5.000 pessoas. Lotou. Encheu. No outro dia, ele chega lá, ele olha para aquela galera e diz assim, vocês precisam trabalhar pela comida que não perece, a qual o Filho do Homem vos dará. Vocês têm que mudar essa cabeça de vocês. Vocês gostam de milagres? Oh, quem não gosta de milagre? Jesus, eu também gosto. Mas vocês têm que gostar de Deus, não é de milagre. Milagre é gostoso, milagre é bom, mas a gente tem que gostar mais de Deus do que do milagre. E aí, o que Jesus faz? Jesus começa a fazer um discurso, pegando eles em cima dos seus erros. Aí Jesus fez um discurso assim, mais puxado, cobrando responsabilidade e comprometimento. Sabe o que os caras fez? Ó, um saiu, os outros foram atrás. Porque só sai, irmão, só sai de Jesus e abandona e larga Jesus quem não quer comprometimento com ele. Esse vai embora. Eu não estou falando sair de igreja não, tá? Eu estou falando sair de Jesus. E por consequência, se você está com Jesus de igreja também, você não sabe porque é ele que te pôs nela, então só ele tem o direito de te tirar. Não esquece disso, há uns pôs Deus na igreja. E aí, quando Jesus chegou lá, estavam os 12 sentadinhos, igual o pastor está aqui. E Jesus chegou lá e disse assim, vocês também não querem ir embora, não? Aproveita, está todo mundo indo. Pedro virou e disse assim, Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde? Se Jesus tinha uma coisa, ele não se preocupava com quem não tinha compromisso com Deus. Mas quem tinha compromisso com Deus, Jesus alimentava. Jesus transformou, Jesus mudou. Você vê aqueles homens, eram todos homens lascados na vida, arrebentados, destruídos. Foram com aqueles 12 homens que até hoje Deus está mudando o mundo. Com aqueles 12 camaradas que disseram assim, nós não estamos com o Senhor por causa de pão nem por causa de peixe. Nós não estamos com o Senhor por causa de cura, por causa de libertação, por causa de bênção daqui, de bênção acolá. Nós estamos com o Senhor só por causa da Tua palavra. Porque só na Tua palavra nós encontramos vida. O que mudou na vida daqueles discípulos? Mentalidade. Foi o que Jesus chamou Pedro quando encheu os 2 barcos, disse para ele, vem após mim, eu te ensinarei a ser pescador de homens. Pedro foi aprender algo qual ele não sabia, porque peixe ele sabia pegar, embora ele trabalhava e não pegava nada.
Mas Jesus chamou ele para poder aprender o que ele não sabia. Você vai ver, por exemplo, que Pedro tinha uma mentalidade de escravo. Sabe por quê? Ele não sentava do lado dos gentios, porque ele era judeu. Aí sabe o que Jesus fez? Jesus deu umas visões lá para um homem chamado Cornélio. E deu, acho que foi 3, né? Foi 3? Foi 2 ou foi 3 visões para Pedro? Não foi só uma não, porque às vezes, irmão, até Deus vai ter que interferir em você. Não adianta o pastor falar. Você vê o tanto que Jesus falou para Pedro, o Pedro não mudou. Pedro continuou com a cabeça de escravo que ele tinha. E olha, meu querido, já tinha o Espírito Santo descido e ele estava cheinho até a tampa. Primeiro culto que ele pregou lá, 3.000 almas. Cara, o cara está bombando, ó. Não, ainda tem coisa errada. Tu vai ter que ir lá na casa de Cornélio. Não vou. Aí Deus dá a visão para ele, o lençol desce, recolhe, o lençol desce, recolhe, desce, recolhe. Para quê? E Jesus dizendo para ele, Pedro, mata e come. Ele diz, não, Senhor, nunca comi nada comum ou impuro. Jesus está dizendo para ele, ó, eu purifiquei, cara. Se é judeu, se é gentil, seja lá o que for, eu purifico com o meu sangue, já está tudo limpo. Pedro, vai lá. Jesus não está falando dos animais, Jesus está falando dos homens. Vai lá na casa de Cornélio. Por que Pedro foi? Porque Jesus mudou a mentalidade de Pedro. Para fazer que... Agora Pedro está crente, mudadinho? Não, ainda não. Você vai ver lá na frente, Paulo chamar Pedro e descer a lenha nele. Porque lá em Antioquia, quando Pedro ouviu falar que o pessoal de Tiago, porque o líder da igreja em Jerusalém, irmão, não era Pedro, era Tiago. E Pedro está lá, quando Pedro está lá, Pedro entrava lá na casa do Tony, comia na casa do pastor Edilson, comia, ia lá na minha casa, comia. Agora, nós somos tudo gentios, nós não somos judeus. Aí, quando chegou o pessoal lá de Tiago, Pedro saiu de perto, eu não conheço o Edilson, não conheço o Carlos, não conheço o Tony, eu não misturo com essa gentalha, eu sou judeu. Paulo chamou ele, ó. Aí você não ouve mais falar de nenhum erro de Pedro. Por que eu estou te mostrando isso? Porque, irmão, foram 40 anos para Moisés se tornar um príncipe. Ninguém entendeu nada do que eu quis falar, mas pensa nisso. Foram quantos anos que levou para Pedro ser um homem totalmente transformado? A mentalidade. Largar profissão, ele largou. Pregar, ele pregou a sombra de Pedro, curava os doentes, os demônios manifestavam, saía. Mas Pedro ainda tinha uma mentalidade de escravo. Que ainda menosprezava os outros, considerava-se melhor do que os gentios. Deus fez ele entrar na casa de um gentil. E encheu os gentios do Espírito Santo na cara dele, para ele poder ver que o mesmo que entrou nele estava entrando no gentil. Para Deus mostrar para ele que Deus não faz diferença entre um e entre o outro, desde que haja arrependimento e transformação. E depois Deus pega Paulo e põe Pedro sentadinho, e Pedro escuta um sermão do bonito, irmão. E sabe o que aconteceu? Pedro podia ter falado assim, Paulo, você é igual Paulo. Paulo disse que ele foi um dos apóstolos, que ele foi o menor de todos, e que ele era considerado como um aborto. Ele foi considerado um zero, um nada. E Pedro podia ter chegado lá e dito assim, você me respeita. Eu ia com Jesus para o monte, eu entrei com Jesus na casa de Jairo. Jesus entrou no meu barco, encheu meu barco. Quem é tu, rapaz? Tu estava matando os crentes? Tu estava correndo atrás dos outros, cara? Onde é que você estava? Porque quando a sua mentalidade muda, você não questiona a transformação. Você aceita.
Se você vive questionando comportamento, transformação e mudança, o qual beneficiará você mesmo para que você seja feito filho de Deus e se torne um príncipe, se torne uma princesa, porque Moisés não foi criado solto no Egito, irmão, ele foi disciplinado para ser um rei. Ele só não se tornou rei porque o faraó não morreu. O que Deus quer, como disse Jesus, o que Deus quer é que nós sejamos iguais a Ele. Para sermos igual a Ele, a única mudança que falta, sabe o que é? A mentalidade. Deixa a mente de escravo e assuma a mente de príncipe ou a mente de Cristo. E você não vai questionar mais quando Deus falar com você, porque é para o seu próprio bem.